Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é segurança pública, o grande tema da extrema-direita. Antes de começar propriamente o vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, saiu pesquisa nova, vou até abrir para vocês aqui, pesquisa da Quest. Maioria vê piora na segurança pública. Vamos lá. Pesquisa divulgada pela Quest nessa terça-feira, dia 26, indica que a maioria dos brasileiros sente piora na segurança pública. Questionado sobre a percepção dos últimos 12 meses, os entrevistados afirmaram que a violência aumentou 79%, ficou igual, 15% diminuiu, só 4%. Não sabe, não respondeu, 2%. Foram ouvidas 2.007 pessoas entre os dias 10 e 11 de novembro de 2023. E essa data aqui é importante, né, gente? Novembro de 2023. A margem de erros é 2 pontos para mais ou para menos. Nos últimos 12 meses, a violência no Brasil, aí tem aqui o percentual. Aumentou, E aqui dá uma percepção por região, né? Sudeste aumentou para 81%, Nordeste aumentou para 79%, e Sul para 83%, Centro-Oeste 69%, Norte 72%. Aqui vem uma discriminação por gênero, né? Feminino, masculino, e aqui uma percepção por rendimento, né? Até 2 salários mínimos, que é a principal base do lulismo, aumentou para 76%, de 2 a 5 salários mínimos para 81%, aumentou a violência, e acima de 5 salários mínimos para 81% também, né? E aqui faz uma discriminação do critério étnico-racial. Para a população branca aumentou 79% a violência, a sensação de violência, para a parda 79%, para a preta 82%, outras 73%. Veja, o que é que fica claro nessa pesquisa? Há uma percepção de aumento da violência. E alguém pode dizer assim, mas Jones, o número de homicídios nos últimos meses diminuiu. O que é verdade, né? Inclusive, tirando as mortes provocadas pela polícia, o número de homicídios diminuiu. Perfeito. Só que aí, veja, gente, há um problema de segurança crônico no Brasil. Isso é fato, sabe? Nosso país é profundamente violento, convive diariamente com casos de feminicídio, de agressão contra a mulher, de violência sexual, de assaltos, de latrocínios, de homicídios, uma taxa de resolução de homicídios ridícula, sabe? Mais de 80% dos homicídios não são solucionados, um atendimento porco, para dizer outra coisa, para casos de violência contra a população LGBT, violência contra a mulher, violência contra a criança ou adolescente e por aí vai. Então veja, existe uma questão, sim, da violência espraiada por toda a sociedade brasileira e que atinge principalmente a classe trabalhadora, a população pobre. E aí você tem a violência que circula no âmbito da própria sociedade, né, associada à milícia, a bicheiro, a tráfico de drogas, a violência doméstica e por aí vai. E você tem a violência do Estado, que a população trabalhadora das favelas, morros, periferias também é a principal vítima. Então, existe um problema concreto de violência. Aliado a isso, você tem um outro aspecto que é muito importante, que nos últimos anos houve uma transformação importante em vários ramos do crime. Quando era criança, na favela que eu fui nascido e criado, na Borborema, existia objetivamente a lei do tráfico de drogas que não podia roubar dentro da favela, sabe? Quem roubava dentro da favela era morto, ponto. Era isso. Não podia roubar dentro da favela. Então eu podia, por exemplo, com relativa tranquilidade, às vezes quando eu tinha 18 anos e aí ia almoçar em casa, né? Trabalhava em Boa Viagem, numa escola privada como zelador, e na minha 1 hora de trabalho, em vez de comer no próprio trabalho, eu preferia voltar para casa. Então eu saía pedalando no velô danado, passava 10 minutos para ir, 10 minutos para voltar de bike, comia em casa e preferia ficar em casa, descansando do que ficar no trabalho. E aí, uma porrada de momentos, por exemplo, eu simplesmente chegava, em vez de colocar a bike pro terraço, que dava muito trabalho, eu deixava a bike encostada no muro da frente da minha casa, ia almoçar, ia tomar banho, ia jogar videogame, ia ver um pouco de televisão enquanto dava meu tempo de voltar pro trabalho. E a bike ficava lá e ninguém mexia, sabe? Então, ninguém mexia por quê? Porra, tava na minha favela, e na minha favela ninguém rouba. Então, isso existia. Isso em várias e várias comunidades do Brasil, por uma série de motivos, não existe mais. E aí, quando eu digo uma série de motivos, é porque tem um debate aqui muito longo, muito complexo, envolvendo vários fatores que tem cortes regionais importantes, a explicação não é única, mas é um fenômeno generalizado, essa quebra de normatividade nas periferias, em que o assalto, o arrombamento, o
roubo à mão armada não estava presente no dia a dia das periferias. Isso sumiu. Tem uma famosa entrevista do Mano Brown para o Le Monde Diplomatique Brasil, antes da eleição de Bolsonaro, que Mano Brown tá falando disso. De que, antes a pessoa da favela não se preocupava de ter sua casa arrombada, de ser assaltado, não sei o que. Agora ele se preocupa porque podem roubar seu celular, podem roubar sua bolsa, podem roubar seu computador. E a periferia, a população trabalhadora tá demandando ordem, tá demandando militarismo. Bota na tela aí, Maxwell, essa entrevista do Mano Brown para o Le Monde Diplomatique Brasil, final de 2017, viu, gente? Antes do Bolsonaro ganhar a eleição, se não me falha a memória. Então, veja, há um problema concreto aqui, é uma demanda por segurança. Uma demanda por segurança. E aí essa demanda por segurança da classe trabalhadora, ela está orientada por dois grandes marcos de senso comum. Preste bem atenção. O senso comum, ele normalmente é simplista, ele é reducionista, ele é falso em várias dimensões, mas para ter uma eficácia de senso comum, ele precisa ter átomos de verdade. Então todo o senso comum tem átomos de verdade, tem elementos de verdade, porque senão ele não pegaria enquanto senso comum. É preciso que em alguma dimensão as pessoas tenham a percepção de que certa noção, certa explicação, certo conjunto de ideias que circulam e que orientam a compreensão de mundo de uma boa parte da população tenha alguma materialidade no seu cotidiano. Então, assim, o senso comum, via de regra, ele é falso, mas com um átomo de verdade. Entende? Eu acho que isso é fundamental, entender isso. O próprio Gramsci, inclusive, faz um debate muito interessante sobre senso comum na classe trabalhadora, que é, não vamos olhar a classe trabalhadora como, ela é alienada, ela não entende, ela está perdida teoricamente, a gente precisa explicar a verdade a ela e tirar ela do senso comum, como se fosse dois polos extremamente opostos, senso comum e verdade científica, né? O senso comum totalmente falso e a verdade científica 100% verdadeiro. No cotidiano da classe trabalhadora, as coisas não funcionam assim, todo senso comum tem um quê de verdade. O primeiro grande marco de senso comum na noção da segurança pública, alimentada por mais de 30 anos ininterrupta de propaganda, de populismo penal, via programas policiais, na rádio, na TV, nos jornais e por aí vai, está sintetizado na ideia de bandido bom é bandido morto. Então é a ideia de que para resolver o problema da violência, você precisa de mais violência, mais repressão e mais militarismo. E é uma ideia que um olhar superficial no cotidiano da classe faz sentido, presta atenção, gente, faz sentido, porque assim, se você tem alguém que rouba na comunidade, por exemplo, que rouba bicicleta no terraço, que rouba roupa que fica no varal, que vê alguém que deixou a casa não trancada e aproveita pra arrombar e levar uma TV, mas a pessoa for morta, ela não vai roubar mais. Assim, é cruel, é tosco, é reducionista, mas veja, faz sentido, percebe? Faz sentido. Então a ideia de que o problema é que se alisa ladrão, o problema é que esses caras não ficam presos, o problema é que ficam defendendo direitos humanos e por aí vai. Não, perfeito, assim, tá errado, mas faz algum sentido, né? Tanto é assim que na própria experiência empírica das pessoas, pela minha mãe, minhas tias e tal, o que elas comentam quando vão falar de segurança pública, claro, de novo, influenciado pela propaganda onipresente dos monopólios de mídia, mas a parte da própria experiência prática ladrão tem que morrer, tem que matar essa galera e tal, porque na época do fulaninho, aí eu não vou falar o nome aqui do traficante que mandava na Borborema nos anos 90, na época do fulaninho, quem roubava morria e ninguém roubava da Borborema. Veja, faz sentido na experiência prática delas. Certo? Faz sentido. Na época do fulaninho, tinha a ordem, rouba na favela, vai morrer. Aí ninguém roubava. Ou seja, a punição, a violência, a truculência funciona como elemento de segurança, sabe? Então, esse senso comum é alimentado diariamente pelos monopólios de mídia, é alimentado e a extrema-direita surfa em torno dele, faz do tiro, porrada e bomba a sua principal plataforma de campanha no debate sobre segurança pública. É claro, é tosco, é reducionista, tem que ser combatido. Durante a eleição em 2022, fui candidato ao governo aqui de Pernambuco, eu lancei um vídeo no meu canal, né? Como resolver a questão da violência, em que eu faço um debate que é uma premissa básica de um pensamento crítico, que é o que a gente chama de violência é um conjunto de fenômenos que tem origem e estrutura diferenciada e que não faz sentido pensar e lidar com eles na mesma fórmula, tiro, porrada e bomba, polícia, camburão, direito penal e tal. Então, o caso da violência doméstica contra a mulher, o caso do roubo de carros, que vai ser as peças revendidas a partir de desmanches, ou o caso de sequestro, são fenômenos que não são exatamente iguais e as formas de combatê-lo também não são iguais. Perfeito. Mas aí, no senso comum do populismo penal, alimentado pela mídia burguesa, você tem alimentado uma visão simplista que é isso, bandido bom é bandido morto, punição, tiro, porrada e bomba, polícia, tiro, morte. E aí é claro que na própria cotidiano da classe trabalhadora, ela sente as contradições desse discurso, né? Então a mesma população
que defende tiro, porrada e bomba, bandido bom é bandido morto, e a polícia tem que arregaçar mesmo o ladrão e não sei o quê, não confia na polícia, não gosta da polícia, desconfia da polícia. É isso, sabe? Eu cresci, por exemplo, minha mesma mãe, minhas mesmas tias, que defendem uma visão do bandido bom é bandido morto, não confiam na polícia e me ensinaram desde cedo a ter medo da polícia, a me precaver, desconfiar, a não confiar na polícia, porque a polícia não protege a gente. Então, é contraditório, como todo senso comum. Ao mesmo tempo que a galera diz que a polícia não protege, que a polícia é corrupta, inclusive é uma coisa onipresente no senso comum, que a polícia é corrupta, que quer pegar dinheiro, que quer pegar suborno, que tem que ter 50 reais na carteira quando for parado, não sei o quê. Então a polícia é corrupta, a polícia é violenta, a polícia não protege a gente, mas tem que ter polícia, porque para combater a violência, bandido bom é bandido morto, tiro, porrada e bomba. Só que existe um outro grande marco de senso comum que também faz sentido, embora, como todo senso comum, seja um pouco simplista, que é: a violência não é resolvida dado que quem comanda de verdade as cadeias de violência é rico, é político, é influente, é empresário, e ninguém nunca toca nesses caras. Então, de novo, por uma influência muito grande da mídia burguesa e da indústria cultural, de filmes, de séries, de telejornais, de novelas e tal, todo mundo, no senso comum, sabe que quem comanda as cadeias de tráfico de drogas, de tráfico de armas, as cadeias de contravenção, tipo o jogo do bicho e não sei o que, não é gente pobre e fudido que vive na favela. Né? Então é um elemento, inclusive, onipresente, todo mundo que quer pagar de progressista num debate sobre segurança pública, citar o fato de que os comandantes do tráfico de drogas não estão na favela. O Rui Costa, que é ministro da Casa Civil, quando foi dar uma entrevista pro Reinaldo Azevedo e pro Valfrido Vardes, ele falou isso, né? Ele falou isso sendo do governo sem ter consequência nenhuma, sabe? Então veja, há um segundo bloco aqui de senso comum, que é um senso comum que tende, inclusive, a desviar o populismo penal não no seio da própria classe trabalhadora, mas contra a classe dominante, contra os ricos. E é muito interessante, né? Porque de forma confusa, incoerente, às vezes tosca, mas a luta de classe sempre aparece. É uma compreensão que circula que é: a polícia arregaça aqui na favela, tal, mas não faz o mesmo com os ricos, mas não faz o mesmo com os políticos, não faz o mesmo com tal. Isso aparece em letras de rap, isso aparece em repente, isso aparece no senso comum, isso aparece nos ditados populares, isso aparece em todo canto. Eu lembro também uma experiência pessoal anedótica, quando eu entrei na universidade, na cabeça da minha família, eu fui o primeiro na minha família a entrar na universidade. Na cabeça da minha família, entrar na universidade, eu vou andar com gente rica de classe média, o que não deixa de ser alguma verdade. Gente rica de classe média usa droga, é tudo drogado, tudo drogado, tudo drogado. E aí eu deveria ter cuidado para não andar com esses drogados, porque eles podem usar droga e não acontecer nada. Se fosse comigo, eu ia apanhar, eu ia ser morto, eu ia ser preso. Assim, tem uma compreensão ali, circulando, que é isso, é o diferencial de classes no trato da questão da violência. Sinceramente, vamos lá, há aqui dois planos diferentes, mas importantes. O governo Lula, como todo governo da Nova República, não tem um projeto estruturante para a questão de enfrentamento à violência. Inclusive, se mantém dentro da contradição do Pacto Federativo Brasileiro, que é segurança pública fica a cargo basicamente dos governos estaduais, mas fronteiras e uma série de questões fica a cargo da União, fica a cargo do governo federal. Então você tem diferentes níveis de competência que impossibilitam que você tenha, por exemplo, um trato centralizado para organizações criminosas que são transestaduais. Então você tem uma facção criminosa, por exemplo, que atua no Brasil inteiro. Só que aí, pela arquitetura institucional brasileira, cada governo estadual tem a sua política para lidar com essa facção. E o governo federal, ele atua meio que como auxiliar, sem uma responsabilidade central de lidar com isso, a não ser no âmbito das competências, por exemplo, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, de policiamento de fronteiras e outras questões que não tocam no cotidiano da segurança pública tocada pelos estados, né? Essa ideia de olhar a segurança pública como uma questão fundamentalmente dos estados, ela poderia até dar certo quando a oposição era o PSDB. Quem acompanha os vídeos do meu canal vê que eu venho insistindo bastante nisso, né? Que a oposição não é mais o PSDB, que é outra oposição. Então, quando a oposição era o PSDB, era mais fácil fazer o clássico jogo da Nova República, que é o presidente, às vezes, toma as rédeas do debate sobre segurança pública, quando vê que algum projeto está tendo popularidade, como foi o caso das UPPs, às vezes ele finge que não é com ele e deixa a bucha na conta do governo estadual do momento. Com o bolsonarismo não dá para fazer isso, porque toda e qualquer notícia para a segurança pública, o bolsonarismo vai dizer que a culpa é de Lula. Então fugiu gente no presídio estadual, a culpa
culpa é de Lula. Aconteceu um latrocínio no interior do Ceará, a culpa é do governo Lula. Não, mas aumentou e muito o roubo de carros em Campo Grande, a culpa é de Lula. Não, mas o número de assaltos cresceu em Belém do Pará, a culpa é de Lula. Então, assim, tudo vai ser colocado como culpa do presidente Lula. Então, assim, o trato clássico de omissão da Nova República para o tema da violência não vai funcionar mais frente ao bolsonarismo. Isso por um lado. Por outro lado, todos os fatores estruturais de geração da violência, eles estão mantidos e vão ser ampliados no governo Lula. Então, um sistema carcerário brutal e irracional que fornece força de trabalho para as facções criminosas a partir do encarceramento em massa de pretos, pobres e favelados. Basicamente, a maioria deles entra no sistema prisional sem ter cometido nenhum crime de violência e no sistema carcerário é aliciado para gangues, para facções, e aí cometeu o primeiro crime violento da sua vida. Isso vai continuar. A lógica de ingovernabilidade das polícias militares, a ausência de investigação, de inteligência e o funcionamento de redes de corrupção e de gestão das ilegalidades nos estados vai continuar funcionando. O discurso de apologia do tiro, porrada e bomba das polícias militares continuar matando a esmo, inclusive matando a esmo dentro de lógicas que é determinado batalhão tem uma parceria com um traficante ou com um miliciano X, e aí quer sair matando numa favela para abrir espaço para esse traficante ou para esse miliciano, e por aí vai. Isso vai continuar acontecendo. Não existe hoje, no Brasil, nenhum debate, nenhuma iniciativa de inovação legislativa que busque dar conta dessas realidades. Pelo contrário, tudo que se propõe é na linha tiro, porrada e bomba. Então os governadores agora do Sudeste brasileiro e do Sul apresentaram uma iniciativa que é um conjunto de imbecilidades sem tamanho para inflar ainda mais o número de pessoas presas, encarceradas, e para dar mais liberdade, inclusive, para as redes de corrupção e gestão diferencial das ilegalidades instaladas nas polícias estaduais. Então, qual é a proposta? É liberar que a polícia faça monitoramento telefônico, monitoramento de GPS de suspeitos, sem precisar de autorização judicial. Imagine isso nas mãos da polícia do Rio de Janeiro, hein? Que beleza, hein? Esses milicianos, né? Os Rivaldo Barbosa, conseguindo monitorar o celular de todo mundo que eles quiserem sem precisar de decisão judicial. Vê que beleza isso não seria para, por exemplo, colher informação de deputados, de prefeitos, de lideranças e montar redes de chantagens e por aí mais do que já existe. Então, assim, a coisa não vai ser resolvida. E aí, nesse momento, a gente tem dois caminhos. Caminho número 1, tentar seguir o padrão da Nova República e a presidência da República atuar em elementos tópicos no tema da violência, não chamar a responsabilidade para si, não promover nenhuma inovação institucional e ficar entubando o populismo penal como meio de não se desgastar com o eleitorado, né, como o caso do fim das chamadas saidinhas, que tem fortíssimo potencial de provocar rebeliões generalizadas nos presídios de norte a sul do Brasil, ou encarar o tema de frente. Ao encarar o tema de frente, eu estou convencido, e aqui eu vou decepcionar vários amigos meus da criminologia crítica, do abolicionismo penal e por aí vai. Mas eu estou convencido que a gente precisa não apresentar como carro abre alas desse debate a questão das desigualdades como elemento gerador de violência. Veja, isso é verdade e é incontestável. O padrão de desigualdades socioeconômicas tem relação direta com vários efeitos da violência. Só que o enfrentamento às desigualdades e sua cristalização em cadeias de violência e de crime leva tempo. Isso não dá efeito imediato e há um certo desgaste com a ideia. O bolsonarismo, inclusive a extrema-direita, atuou muito bem dando a ideia de que fazer um debate sobre a relação violência e desigualdade é dizer que o bandido é vítima da sociedade, tem que proteger o bandido, esses estigmas. Então, inclusive, dá para tocar uma política de segurança pública conectada a uma noção de direitos e de enfrentamento às desigualdades como um dos elementos fundamentais geradores, né, da violência, sem que isso seja dito abertamente, a propósito. Né? Eu acho que o central, nesse debate sobre segurança pública, se quiser se agarrar a ele enquanto mote político, é pegar o outro grande marco de senso comum da classe trabalhadora, de que as cadeias de controle da violência não estão na favela, estão nos bairros ricos, estão em Copacabana, no Rio de Janeiro, nos Jardins, em São Paulo, em Boa Viagem, em Recife, na Aldeota, em Fortaleza, acho que é Aldeota o nome do bairro rico de Fortaleza aí, na Aldeota, em Fortaleza, e promover um grande debate nacional sobre enfrentamento às cadeias de controle do crime. Eu acho que o governo, ele deveria adotar um populismo penal versão anti-elite. Fazer um debate de que, para a gente enfrentar a violência, a gente tem que enfrentar quem comanda o crime. Tem que enfrentar os peixes grandes. Tem que enfrentar quem ganha bilhões e bilhões com isso. E a partir desse debate, mobilizar uma ação de que quem está contra o que a gente está propondo e debatendo é porque está protegendo criminosos ricos. Isso passaria por uma série de medidas. Por exemplo, não dá para o governo entrar mais fundo nesse debate sem aumentar o efetivo da Polícia Federal e sem equipar
a Polícia Federal e sem, inclusive, federalizar todos os casos que envolvem, por exemplo, milícias e máfias, sabe? É isso. Sem federalizar isso, você não vai quebrar várias cadeias. Só que para isso precisa aumentar o contingente da Polícia Federal. Não dá, né? Só que aí você tem um problema que é um problema de teto de gastos, de austeridade. Então, por exemplo, conectar um debate de que o policiamento de fronteiras, o desbaratamento de cadeias criminosas, o próprio elemento de combate a máfias e milícias passa por federalizar, por aumentar a capacidade de investigação e atuação das polícias federais. Isso passa por orçamento, então, sei lá, colocar, por exemplo, segurança pública fora do novo teto de gastos no mínimo, e inclusive fazer um debate de que, para desbaratar essas cadeias criminosas, é fundamental garantir um efetivo controle civil da atividade policial. Um efetivo controle civil da atividade policial. E aí fazer todo um debate, inclusive aproveitando o próprio caso do Rio de Janeiro, de dizer assim, ó, sem controle civil da atividade policial, a gente não vai conseguir enfrentar isso. E o governo federal assumir, inclusive, também, cada vez mais prerrogativas de fiscalização da atividade policial federal com inovações legislativas, propondo debate, criando mecanismos de fiscalização, criando mecanismos de controle sobre as polícias. Isso, inclusive, teria até um efeito político-ideológico importante de combater certos processos de bolsonarização das polícias, como é o caso em São Paulo, com o DERIT, que está promovendo um fortalecimento do polo reacionário dentro da Polícia Militar de São Paulo. E não é que existe um polo progressista, é que existe um polo menos reacionário. O DERIT está fortalecendo um polo mais reacionário da polícia. Isso por um lado. Por outro, fazer um debate sobre controle de fluxos de capitais, lavagem de dinheiro e confisco daqueles envolvidos em atividades criminosas ilegais do crime, sabe? O governo poderia e deveria apelar bastante para um populismo penal contra os ricos envolvidos em lavagem de dinheiro e atividades criminosas, que é, inclusive, um dos elementos que deu sucesso para a Lava Jato. É pão comido na classe trabalhadora, que é só quem vai pra cadeia é pobre. A ideia de que vai ter rico, vai ter poderoso pegando cadeia também, a ideia de que a lei é para todos, é muito popular na classe trabalhadora, o que explica, inclusive, vários elementos de aceitação popular no início da Lava Jato. A ideia de, pô, finalmente rico está sendo preso no Brasil. Claro que isso vai ser popular, pô. Porque todo mundo que é trabalhador vive, o que não tá errado, inclusive, com a ideia de que, ó, cadeia, punição, tapa na cara, tiro, porrada de bomba é só pra pobre. Com rico isso não acontece. Então, o governo poderia e deveria investir muito nessa linha e a partir desse mote político de que, ó, para enfrentar o crime organizado, para enfrentar a violência, a gente precisa pegar o peixe grande. A gente precisa enfrentar as cadeias. O governo tensionar muito dentro da lógica de que se as iniciativas não prosperarem, há um elemento de não querer combater a sério a violência. É um elemento de querer manter as coisas como estão. O governo se coloca como um polo mundancista nesse debate e dizer que finalmente agora os peixes grandes e as cadeias criminosas vão ser enfrentadas. Isso como elemento mobilizador para conquistar a opinião popular de maneira geral. Isso não dispensa, é claro, todo um debate científico sério, qualificado, que a gente tem acumulado, inclusive, sobre segurança pública, que passa por prevenção, que passa por repressão qualificada, que passa por investigação, que passa por qualificar os mecanismos de investigação e acompanhamento de inquéritos, que passa por equipamentos e aparelhagens, inteligência, que passa por mudar o sistema prisional, não privatizando o presídio, mas acabando com o encarceramento em massa, que passa por questionar e enfrentar a lógica da guerra às drogas. Todos esses sistemas estão colocados, a gente tem muita massa crítica, tem muitos pesquisadores e pesquisadoras, tem muitos movimentos sociais, tem muita gente qualificada debatendo segurança pública no Brasil. Não é verdade que falta formulação das esquerdas sobre segurança pública. O que falta é deixar de tentar pegar carona no senso comum do populismo penal, do tiro, porrada e bomba como solução. Isso foi tentado na Bahia, não deu certo. Isso foi tentado no Ceará, não deu certo. Foi tentado aqui em Pernambuco, não deu certo. Né? A ideia do tiro, porrada e bomba como solução para a violência não diminui a violência, a gente sabe disso. E as forças ditas progressistas nunca vão conseguir um nível de barbárie no tiro, porrada e bomba que uma figura de extrema-direita. Então, se você endossa a lógica de que a solução é o tiro, porrada e bomba, sempre vai ter alguém de extrema-direita defendendo mais tiro, porrada e bomba, sabe? Isso não vai dar certo. Eu acho que se o governo quiser enfrentar a questão da segurança pública, ele precisa primeiro ter coragem para propor inovações legislativas que enfrentem a raiz do problema. Ele precisa enfrentar a austeridade, porque não dá para ter inovações legislativas sem ter orçamento. Então, o orçamento da segurança pública para esse ano, por exemplo, em comparação com 2023, diminuiu.
sabe? Então, assim, sem inovação legislativa, sem orçamento, não dá para enfrentar a questão. E também não dá sem você criar um mote ideológico, um guarda-chuva, um abre-alas que traga esse debate. Eu venho escrevendo isso no meu livro, O Brasil Tem Futuro, um guia político para a Revolução Brasileira, em que no debate sobre segurança pública e sobre o tema da corrupção, eu defendo abertamente que a gente deveria adotar um discurso populista de esquerda, o que não significa negar a ciência, negar as evidências, negar a pesquisa, negar as melhores experiências institucionais que existem disponíveis no mundo e na própria história brasileira. Só que assim, a gente precisa apresentar um mote que vá dar sentido para a grande massa da classe trabalhadora sobre qual caminho a seguir. O caminho, ao meu ver, é mudar o foco de olhar. Em vez do foco ser o bandido bom é bandido morto e o bandido é aquele pobre fudido da periferia, normalmente preto, pardo, vem com o debate de que, para resolver o problema da violência, a gente precisa pegar os peixes grandes, a gente precisa pegar os chefões, os tubarões. Isso dialoga muito com o senso comum da classe trabalhadora. E aqui, esse vai ser o governo do enfrentamento aos peixes grandes. Esse vai ser o governo que realmente vai pegar quem manda no crime. E a partir disso, conduzir toda a política com toda a seriedade, cientificidade e responsabilidade possível. Veja, eu acho que esse é o caminho. É isso que eu faria, por exemplo, se eu estivesse sentado na presidência da República. Ou, de novo, pode seguir o caminho clássico da nova República, que é o avestruz não faz isso, né? Mas fazer igual o avestruz. Colocar a cabeça dentro da terra, deixar o tema para os governadores e ficar dando respostas imediatas de acordo com cada episódio que levanta o tema da segurança pública. Eu acho que isso não dá certo, porque do outro lado não é mais o PSDB, do outro lado é o bolsonarismo. Mas esse é um tema que a gente vai conversando, vai acompanhando e vai avaliando para ver como esse tema se desdobra no cenário brasileiro. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.